Olá, pessoal! Sou a professora Brena e na aula de hoje iremos aprender sobre definições de clientes para que vocês possam fazer essa avaliação de determinar quem que será o consumidor da empresa que vocês estão criando. Em primeiro lugar, deveremos definir o público-alvo. O público-alvo é a pessoa ou o grupo de pessoas que está destinado o nosso negócio. Então, o público-alvo é para quem que a gente quer criar aquela empresa. Pode ser um grupo de pessoas físicas que irão consumir o produto, ou também pode ser um grupo de pessoas jurídicas, isto é, empresas que irão usufruir dos nossos produtos, seja para usar os produtos da gente como matéria-prima para o processo de produção, ou sejam empresas que irão utilizar o serviço prestado por nossa empresa para manutenção de equipamentos, por exemplo, para consultorias de processos de produção, enfim. A nossa empresa, ela vai ter um objetivo de atender a algum tipo de público. E na atividade de hoje, vocês deverão identificar quem que é o público-alvo de vocês. Podemos também encontrar essas atividades de acordo com a definição de clientes. Os clientes, é o objetivo de existir um negócio lucrativo. Sem clientes não há negócios. Os clientes não compram apenas produtos, mas soluções para algo que desejam ou precisam. O público-alvo, ele é muito importante para a identificação de um negócio. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser um grupo de empresas, mas é a partir da identificação do público-alvo que nós direcionamos o desdobramento de todas as estratégias de um empreendedorismo. No caso de empresas em que o público-alvo são pessoas físicas, nós deveremos nos perguntar e por meio de brainstorming, pesquisas de mercados e reuniões entre as pessoas envolvidas no empreendimento, precisamos definir qual que é a faixa etária do nosso produto, para quem que se destina os nossos produtos, são homens ou mulheres, é para famílias, se sim, para famílias grandes ou pequenas, o que que essas pessoas fazem no seu dia a dia, quanto que elas ganham, qual que é o nível de escolaridade, em que região moram. Essas perguntas são alguns exemplos de perguntas que precisam ser respondidas para a gente conseguir identificar características gerais de um público-alvo. Professora, por que é importante a gente responder essas perguntas no desenvolvimento de um novo negócio? Porque a depender, por exemplo, da faixa etária, estratégias de design do produto, estratégias de marketing para direcionar a propaganda de um determinado serviço, elas vão ser direcionadas em diferentes ambientes. Pessoas mais jovens, por exemplo, hoje em dia, têm acesso a propagandas muito mais por redes sociais, como Instagram, por exemplo, do que pela televisão. Em contrapartida, ainda existe um grupo de faixa etária que é fiel à televisão. E aí a gente precisa entender como que a gente direciona os nossos serviços para que o nosso público-alvo fique sabendo da existência da nossa empresa, dos nossos serviços, dos nossos produtos. A mesma coisa as outras perguntas. Questões de ser homens ou mulheres tem a ver, por exemplo, com o funcionamento do produto, com o funcionamento do serviço, como que é o trabalho, se o custo da nossa produção, a gente vai escolher matérias-primas com custo elevado, se o preço vai ser elevado. Envolve todo o desdobramento de estratégia, a depender do nível de escolaridade, do nível de classe social em que essas pessoas ou empresas se encontram, para que a gente não pense somente no custeio das nossas atividades enquanto empresa, mas também que proporcione a venda efetiva dos nossos produtos ou serviços. No caso de pessoas jurídicas, ou seja, se eu quero criar uma empresa para atender outras empresas, o negócio business to business, ao invés de atender a consumidores diretamente, a gente também precisa responder algumas perguntas do tipo: em que ramo atuam? Quais são seus principais produtos?
e quem são os seus clientes, que tipo de produtos ou serviços seus clientes oferecem, quantos empregados essas empresas possuem, há quanto tempo estão no mercado, será que elas possuem filial, onde, qual que é a periodicidade do serviço que eu vou oferecer. Essas perguntas também ajudam a gente, quanto empreendedores, a direcionar os nossos serviços em dimensões proporcionais àquela empresa. Se são empresas pequenas, por exemplo, que não possuem filiais, nós poderemos pensar em abrir um serviço abrir um tipo de empresa que oferece um serviço direcionado a uma região mais restrita, um atendimento mais personalizado, um atendimento mais próximo da empresa. Contudo, se for empresa uma multinacional em que a gente às vezes vai precisar oferecer o serviço não só em uma cidade, como por exemplo Itapetininga, mas também que os nossos técnicos e as pessoas envolvidas na nossa empresa precisem viajar para atender também o serviço a outras filiais. Então, essas respostas serão informações importantes para que a gente direcione os objetivos do negócio e direcione as atividades que o negócio irá conduzir. Além da identificação do público-alvo, definindo o nicho específico que a gente precisa, o segundo passo para seleção e identificação do público-alvo é analisar o comportamento dessas pessoas ou dessas empresas, se for o caso de oferecer um serviço para a empresa. As perguntas que ajudam a gente a direcionar a análise de comportamento são: que quantidade e com qual frequência eu compro esse tipo de produto ou serviço? Onde costumam comprar? Que preço pagam atualmente por esse produto ou serviço? A qualidade dos produtos, a marca, o prazo de entrega, o prazo de pagamento e o atendimento à empresa. Isso também nos ajuda a nos preparar em termos de capacidade de empresa, qual que será o tamanho da nossa empresa, de acordo com o nível de demanda que nós deveremos atender. Prazos de entrega, por exemplo, frequências de compras, pode fazer com que a nossa empresa seja uma microempresa ou, no mínimo, uma pequena empresa, se a gente tiver que atender um grande número de pessoas, tiver uma demanda grande de serviço ou uma demanda grande de volume de produtos. Por fim, o terceiro passo é identificar a localização desses clientes. E aí a gente pode se responder as perguntas: qual que é o tamanho do mercado que nós iremos atuar? Vai ser apenas a nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, nosso país ou outros países? Seus clientes encontrarão sua empresa com facilidade? Essas perguntas ajudam a direcionar estratégias de comunicação e de alcance dos nossos serviços e produtos. Nos dias de hoje, a gente consegue ter uma comunicação não só para empresas da nossa cidade, do nosso estado, mas também para empresas do mundo todo. Por meio da internet, do e-commerce, né, que são comércios online, a gente consegue oferecer e distribuir os nossos produtos para todo mundo, fazer comunicação, chat, dúvidas, diálogos com consumidores, mesmo não estando na mesma cidade. E aí, a empresa, quando ela começa a se desenvolver, ela precisa pensar qual desses objetivos ela pretende alcançar, porque isso também irá direcionar desdobramentos de estratégia para o plano de negócios que vocês irão fazer. Bom, pessoal, em termos de conteúdo, a gente conseguiu concluir. Esse conteúdo em termos de explicação, ele é pequeno. O objetivo é que vocês façam uma atividade que determine o comportamento dos possíveis consumidores da empresa de vocês. Consumidor, seja ele de serviço ou de produto. Nesse quesito, vocês irão pesquisar na internet com a equipe de vocês quais que são as características do público-alvo que vocês pretendem atender. E essas características, elas devem estar alinhadas à atividade que vocês fizeram semana passada de oportunidade de negócio. Então, a análise de oportunidade de negócios vai direcionar o público que vocês irão atender, para que vocês tenham diferencial em relação às empresas que já existem
e que isso vai fazer com que a empresa de vocês tenha mais sucesso do que se vocês não tivessem feito a análise. Por hoje é só, pessoal.